Você conhece o amor que adoece? Porque nós temos um amor que cura e um amor que adoece. É um amor cego, um amor doentio. E na constelação a gente chama de amor cego, que é aquele amor sem condições, então é incondicional. É um amor que vem lá de dentro, no nosso mais profundos sentimentos. Só que o amor que adoece, porque ele vai te trazer sintomas, doenças, dores, comportamentos que você não queria. Eu vou dar um exemplo de um caso de uma constelação que eu fiz, de um moço que ele estava traindo a mulher dele, mas ele não se sentia bem, ele estava incomodado com aquilo. Ele era casado há algum tempo já, com filho, tudo, e não estava numa situação boa dentro do casamento, e estava traindo a esposa, mas não queria fazer mais isso, ele não entendia por que ele fazia isso. E ele veio fazer essa constelação querendo olhar para essa situação, então querendo entender por que ele traía a esposa. Lógico que aí você deve estar entrando com muito julgamento. Ele não presta, ele é cafajeste, não sei o que. Mas nós consteladores não olhamos com julgamento para nada e nem para ninguém, porque tudo tem uma explicação por trás, tá? Você pode não concordar comigo, mas eu gostaria que você respeitasse a forma de trabalho, porque eu sei que traição é um assunto muito, muito delicado, muito difícil às vezes de estar trazendo por conta de muito julgamento das pessoas. Então, se não for interessante para você, né, pode parar por aqui o vídeo, tá? Porque eu vou explicar o que aconteceu com essa pessoa sobre o amor cego. Vou perguntando durante a sessão, faço várias perguntas para o cliente. E dentre essas perguntas, a gente pergunta sobre pai e mãe. Ele não conhecia o pai já é falecido e ele não teve a oportunidade de conhecer o pai. A mãe foi amante do pai. Então ele tem vários irmãos por aí, porque o pai teve várias mulheres. Mas ele conhece um pouco da história do pai, mas não o conheceu pessoalmente. O que acontece? Esse amor cego é uma forma de identificação com aquele que foi excluído. Com aquele que se exclui, a gente se emaranha, né? Forma um emaranhamento com aquela pessoa. Então, como que ele trazia aquele pai dentro do coração dele? Falando, eu sou como você, eu faço como você. Então, assim como você, lógico que inconsciente, eu vou trair também, porque eu quero entender esse mundo do meu pai que eu não conheço. Então eu vou fazer igual. Eu vou fazer igual para estar próximo dele. É como se a pessoa se identificasse naquele momento para entender o mundo, né, que aquele excluído estava, né? Por que ele fazia aquilo? Então é uma forma de estar conectado com aquela pessoa, trazendo no coração. Então eu vou me conectar com algo que provavelmente, né, ele repudiava isso no pai, mas ele acabou fazendo igual porque nós amamos os pais de uma certa maneira que nós nem sabemos. E você pode me falar assim, mas eu não, porque meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Mas no fundo você tem comportamentos iguais ou parecidos com aquele que você exclui. Num vício, você pode beber igual aquele pai que você julga. Você pode fazer algo que a mãe fazia também. Então você copia aquilo que você exclui daquela pessoa.
o sistema, o sistema familiar, o sistema que nós vivemos, não admite exclusão. Ele não admite julgamento, porque cada um tem a sua história, cada um é o jeito que é. Então, qual que é a função da constelação nesse assunto, nessa constelação que eu fiz? O que eu tinha que trabalhar com ele? Ele entender que ele não, se ele tá incomodado, é porque ele está calçando um sapato que não é dele, ele está fazendo, ele está tendo comportamentos que não são dele, né? Não, são comportamentos que não é dele. Então não adianta ele não é aquilo, ele está vivendo algo que não é dele. E por amor ao pai, ele está copiando naquele momento. Aí a constelação vem para você entender que cada um é cada um seu quadrado. Pai, eu respeito a sua história, eu não sei o porquê que você fazia isso, mas tá tudo bem, né? Você fazia, tá tudo bem. Eu não preciso entender o porquê que o outro fazia, não preciso nem ficar julgando. É somente entender que cada um tem a sua história e que eu não preciso copiar o outro, que eu não preciso fazer igual o outro, que eu posso ser eu, e o outro, o outro. Então, o que ele entendeu? Que agora, a partir daquele momento, ele precisa trazer o pai do coração de uma outra maneira, não copiando o que o pai fazia, mas amando incondicionalmente a vida que o pai trouxe. Apesar do pai ter feito o que fez, né, ter tido várias mulheres e tudo mais, ele deu a vida àquela pessoa. Então, agradecimento pela vida que o pai deu. E é isso, só trazer no coração isso, né, que o bem maior que o pai dele fez por ele foi ter dado a vida, e sem julgamento de nada. Então, somente desvincular esse amor cego e a gente fazer desidentificação, essa desidentificação de que eu não preciso copiar o outro, que eu sou eu, o outro é o outro. Mas inconsciente, porque a gente fica 95% no inconsciente, então a gente acaba fazendo, né, comportamentos e criando doenças por conta desse amor cego. Nós gostaríamos de estar no lugar daquela pessoa por algum motivo, para entender algumas situações, para viver aquilo que nós não vivemos. Então, no caso dele, ele não teve convivência com o pai. Então, de alguma maneira, ele queria conviver com o pai. Como que ele conseguiu isso? Copiando o pai. Porque talvez era a única história que ele sabia do pai. Ele não sabia o trabalho do pai, não sabia. Ele só sabia que o pai traía. Só isso. Então, o que ele tinha na mente dele? Eu vou fazer igual meu pai, né? Porque nós somos 50% cada um. 50% pai, 50% mãe. Então, ele está trazendo algum comportamento da mãe também, mas do pai também, tá? Então, eu espero que vocês entendam, olhem para essa história sem julgamento, porque você que está assistindo com certeza não é perfeito. E eu também não sou perfeita e também não quero ser, tá? Só evolui o imperfeito. O perfeito não precisa evoluir mais, ele já é perfeito. Então, olhe sem julgamento para qualquer história, seja, né, do vizinho, do amigo, do trabalho, porque cada um sabe o calçado que cabe nele, tá? Então, aguardo vocês num próximo vídeo.